Olá malta, sejam muito bem-vindos ao Keys Online. O meu nome é Nuno Louro e hoje vamos proceder então à comparação de sons de Fender Rhodes, neste caso deste teclado que está aqui em cima, que é um Yamaha CP88, com o meu Fender Rhodes original. Se vocês se recordam bem do vídeo que eu fiz acerca do Fender Rhodes, que se não viram podem ver aqui, uma das coisas que eu disse é que, na realidade, iria enviar este Fender Rhodes para o estúdio do meu amigo Miguel Camilo, o MC Sound Studios, mas que não queria enviá-lo sem antes fazer algumas comparações no que diz respeito ao som, para nós percebermos até que ponto é que as amostras, neste caso mais recentes, as simulações de um som de Fender Rhodes, são assim tão fidedignas. Neste caso, se vocês recordam também do vídeo que eu fiz, dos primeiros vídeos que eu publiquei aqui no canal, acerca do Yamaha CP88, que se não viram podem ver aqui também, nesse vídeo eu falava e elogiava bastante o som de Fender Rhodes do Yamaha CP88. Então, assim sendo, pareceu-me uma ótima forma de pôr ao teste esse som do Yamaha CP88 com o meu Mark I, com o meu Rhodes original, e vamos então fazer aqui uma pequena comparação que tem como objetivo só apenas perceber até que ponto é que o som que nós conseguimos tirar do CP88 está assim tão parecido com o do Rhodes original. Bom, então como é que isto vai funcionar? Neste caso, eu tenho os dois teclados ligados em mono, porque neste caso o Fender Rhodes também só funciona em mono, e também não quero desfavorecê-lo à partida, porque um som em estéreo vai-nos soar sempre um bocadinho maior e um bocadinho mais composto. Por isso, estão os dois ligados em mono e estão ligados à minha UAD Apollo Twin, que é uma placa que tem um bom som e tem uns prés fidedignos para nós termos mais ou menos uma ideia da comparação dos sons. E depois vamos ter algumas conclusões, se bem que aquilo que eu queria mesmo era que vocês comentassem muito e me dissessem qual é que vos soou melhor e se acham que realmente o CP88 tem uma simulação muito aproximada do Fender Rhodes Mark I, neste caso a versão Stage. Ok, vamos então começar e vamos ter aqui como setting para iniciar o Bass Boost do Fender Rhodes no mínimo e o Tone Button do CP88 também no mínimo, para percebermos exatamente. Eles têm funções relativamente similares, se bem que aqui não há propriamente uma mudança no som todo, tem mesmo só a ver com o bass, enquanto que aqui no Tone ele preenche um bocadinho mais o som todo. Mas nós vamos ver essa diferença. De qualquer das formas, vamos começar por ouvir apenas e só com o Bass Boost no mínimo e o Tone no mínimo. Apesar de tudo, notamos um bocadinho a diferença mais nos graves do que propriamente nos agudos, apesar de o CP88 tem claramente um pouquinho mais de bell em relação ao Rhodes. Neste caso eu penso que isso poderá também estar relacionado com a afinação do próprio Rhodes, que neste caso está afinado para estar um bocadinho mais, com um som um bocadinho mais abafado overall. Agora vamos passar o som para meio, que seria mais ou menos um setting que seria mais ou menos o que eu utilizaria, e vamos experimentar. A realidade é que aqui com este intermédio sente-se sempre um bocadinho mais de bell no CP88, mas em termos de característica, por exemplo, vamos experimentar o sustain, perceber. O CP também acaba por ter um bom sustain. Agora vamos tocar um bocadinho com mais força a perceber.
como eu disse, neste caso, começamos a sentir também que o teclado do CP88 acaba por ser um bocadinho mais equilibrado, porque na realidade existe sempre essa preocupação. Isto aqui é mais do real deal, por isso estes instrumentos completamente analógicos nunca conseguem ser completamente equilibrados na gama toda de som, e isso é o que faz a diferença, claro. Nós queremos sempre que, tal qual como o Hammond, que seja um som às vezes um bocadinho até descontrolado e às vezes até um bocadinho desequilibrado, porque é isso que lhe dá a característica, enquanto que nestes teclados, obviamente, temos um som sempre muito mais arranjadinho, muito mais polidinho. Vamos passar então para a parte dos graves e vamos dar-lhe tudo em termos de tone button e perceber qual é a diferença. E aqui já se nota bastante a diferença. Até porque no que diz respeito ao grave, aqui nós temos sempre no CP, temos o som muito mais equilibrado. Enquanto que aqui nós sentimos que este grave já cria uma certa saturação no som e, neste caso, não sei se até é mesmo uma questão de leitura das minhas colunas aqui, por isso também não posso ser completamente... Aquilo que eu estou a ouvir é que este teclado saturou mais o som, enquanto que este respeita aquilo que fez, ou seja, nós aumentámos o grave, aumentámos o tone para ele ficar maior e na realidade ficou mais com um sub maior, enquanto que este aqui não sentimos assim tanta diferença. Sempre um bocadinho mais de belo no CP. Bom, agora vamos fazer o seguinte, eu já adicionei ali um chorus no computador e vamos ouvir o som com o chorus e perceber como é que, neste caso, este teclado e aquele se comportam com a adição de efeitos, mesmo que seja via digital, só para nós percebermos também o comportamento um bocadinho dos sons. Quando nós chegamos aqui à parte média grave, já começamos a sentir alguma similitude e depois, na parte mais aguda, achamos ainda que estamos um bocadinho mais perto em termos de som, se bem que, como eu disse, aqui este acaba por ter um bocadinho mais de belo. Basicamente, eu diria que já deu para percebermos mais ou menos aqui em relação ao CP88 as diferenças de som perante o Rhodes, neste caso original. Quero muito perceber o que é que vocês acharam deste vídeo e o próximo que eu vou fazer, vou-vos já dizer, será com o Roland Phantom 7, em que vou também fazer exatamente o mesmo tipo de comparação. Também já estive a ver mais ou menos qual é o som de Fender Rhodes, que supostamente é mais aproximado ao deste Fender Rhodes, ao deste modelo de Fender Rhodes. Bom, e vamos fechar por aqui o vídeo. Neste caso, espero que tenham gostado deste conteúdo e digam-me, por favor, o que é que vocês gostavam que eu fizesse mais aqui em relação ao Fender Rhodes. Como vos disse, vou comparar a próxima vez com o Roland Phantom 7 e também com o Scar B Mark I que está no Complete e não Mark B, como eu passei o tempo todo a dizer no vídeo do Fender Rhodes. De qualquer das formas, vamos fazer essas duas comparações e se vocês tiverem mais alguma que gostassem, por exemplo, o montagem também está aqui, se bem que a fonte sonora vai ser muito parecida com a do CP88, mas de qualquer das formas também é possível de fazer. Se quiserem ver essa comparação, digam-me nos comentários. De qualquer das formas, obrigado, subscrevam por favor e vejo-vos então no próximo vídeo, que vai ser o Mark I Rhodes contra o Roland Phantom 7, esse grande desafio. Até ao próximo vídeo, malta.